Alô, alô, galera do Ilha do Governador Online, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Esportivo Mais, aqui no nosso estúdio. Sejam todos bem-vindos, segunda-feira, 8h30 da noite, toda segunda, Papo Esportivo Mais. Nós vamos falar de Flamengo, que está arrebentando, o líder do campeonato, como diz a torcida, né? Segue o líder, o Vasco, que em São Januário, aquele caldeirão, venceu o São Paulo ontem por 2-0. Vamos falar do Botafogo, que está jogando neste momento, a equipe do Botafogo, contra a Chapecoense, está 0-0. Vamos falar do Fluminense, que vai enfrentar o Corinthians, não teve jogo esse final de semana, foi adiado o Fluminense e Palmeiras, e o Fluminense tem o confronto contra o Corinthians na quinta-feira, pelas quartas de final da Sul-Americana. Vem participar com a gente, você é o nosso convidado especial, o seu comentário é fundamental para o nosso programa. E eu já queria começar aqui, rapidinho, antes de apresentar os nossos comentaristas, queria já passar aqui a classificação do Brasileirão. Está aqui, ó, Flamengo é o novo líder do campeonato, venceu ontem o Ceará, 3-0 no Castelão, um banho de bola no Ceará, com um gol, uma pintura do Arrascaeta no finalzinho do jogo. Nós vamos falar muito desse jogo ainda. O Santos é o vice-líder, o Flamengo está liderando ali no saldo de gols, 17-11 do Santos. O Palmeiras, que não jogou, tem 30, também pode chegar a 33. Nós podemos ter aí 3 equipes empatadas com 33 pontos. E fechando ali o G4 está o São Paulo, com 30 pontos. São Paulo que perdeu para o Vasco. O Corinthians vem em quinto com 28, vem o Atlético Mineiro. O Corinthians perdeu uma grande chance ontem, onde enfrentou o Avaí. E o Avaí ainda não venceu no campeonato. Inacreditável, né? Inacreditável. 16 rodadas e o Avaí ainda não venceu no campeonato. Então, vamos lá para a parte de baixo. Os cariocas estão ali, o Botafogo em 9º. Se o Botafogo vencer hoje, pode terminar a rodada em 7º lugar. Uma campanha sensacional do Botafogo. Ninguém acreditava. O Vasco, com 20 pontos, deu uma disparada boa ali da pessoal do desespero. O Vasco venceu o São Paulo, vamos falar muito desse jogo também. Teve polêmica ontem lá. E o Fluminense está na zona de rebaixamento com 12 pontos, está ali um jogo a menos na zona de rebaixamento. CSA vai completando ali com a Chape o Z4, né, André? Esse celular aqui é do André, emprestado. Vou apresentar já pela minha ponta direita, André Oliveira. Seja bem-vindo, boa noite, amigo. E aí, essa rodada aí tem muita coisa pra gente falar, né? Boa noite, Júnior. Boa noite aos amigos ligados no Ilha do Governador Online. Satisfação estar aqui, insatisfação de não ter pego o trânsito hoje da Estrada do Galeão, né? Na mudança do aeroporto também. Não peguei, então estou feliz. 200 voos aqui no Galeão, vieram. 200 voos, hoje eu estava lá na Portuguesa, passava de 1 minuto. Eu falei, qual é, Rogério? Como é que tu vai dar o treino, Rogério? É de 1 minuto. Mas é isso aí, vamos falar de futebol, muito esporte hoje. Flamengo líder do Brasileirão com muita justiça, vamos falar também. Boa noite também ao meu amigo Rafael, que você vai apresentar aí ainda. Você já apresentou? Boa noite, Rafael, você vai apresentar. Você já apresentou. Rafael, meu amigo, meu irmão. Rafael, seja bem-vindo. Rafael Souza, seja bem-vindo mais uma vez ao Papo Esportivo Mais. Boa noite a todos. Obrigado, Juninho, pelo convite. Obrigado, André. Sempre uma honra, um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Vamos debater um pouquinho sobre a rodada, né? Falar especialmente dos clubes do Rio de Janeiro. E, como você falou, comentar um pouquinho também daquela polêmica que aconteceu em São Januário ontem, né? É verdade. O pessoal está acabando com o futebol aos pouquinhos. Aos pouquinhos, eles estão conseguindo acabar com o futebol. Ainda bem que não precisou nem eu emitir minha opinião. Você já botou a sua, então eu fecho com o relator. Impressionante, impressionante. Aos pouquinhos, eles estão acabando com o nosso futebol, mas a gente vai falar muito disso ainda. Daqui a pouquinho a gente vai debater sobre esse jogo. Mais uma vez, quero convidar vocês aqui para participar com a gente. Você é o nosso convidado especial do Papo Esportivo Mais. Já tem aqui muita gente falando. Boa noite, o Ratão está aqui. Alô, Ratão. A Mítia Guidini, que está ligada na gente. Alô, Mítia. Um grande abraço, beijo. Mítia. Jorge Jesus está brincando de técnico. Tem material humano para isso também. Esse ano será muito difícil o Fluminense escapar do rebaixamento. Marcelo Paco, tá complicado. Patrícia Morim, ainda acredito no Fluminense. Tem um 2009 no meu de 2019, repetindo aqui o tricolor, aquela arrancada. Pablo Mari mandando. Alô, André que o diga aí, todo mundo. Vamos falar disso. Rafael, nós vamos falar disso. Vamos falar. Ele gravou na estreia do ônibus. O Domingo estreou. Pegou nem o vídeo de trabalho, ele já falou que é o maior zagueiro do Brasil. Falou. E por enquanto até que, vamos ver, vocês vão discutir daqui a pouco isso aí. Eu queria começar agora um giro pelo Brasil rapidinho, antes da gente começar a falar dos clubes do Rio. Queria falar do Santos, rapaz.
O Santos ontem fez 3-0 no primeiro tempo, parecia que ia ser 4, 5, 6, 7 no Fortaleza. E o segundo tempo terminou o jogo 3-3, rapaz. Tem alguma explicação, Rafael? Para esse... O time do Santos não pode ser isso tudo, mas é melhor que o Fortaleza, né? E estava num momento maravilhoso, né? Então, Juninho, a gente já debateu aqui na última vez que eu tive o privilégio de estar aqui com vocês sobre o estilo de jogo do Sampaoli, né? A equipe que o Santos, a forma que o Santos joga. É uma forma que realmente eu gosto muito, que é uma forma que valoriza bastante a bola, ele gosta de ter a bola, né? Eu estava vendo algumas entrevistas no pós-jogo e alguns atletas do Santos estavam até falando sobre isso, né? Que o jogo estava 3-0 e o Santos continuava com ímpeto indo para frente, querendo fazer o quarto, fazer o quinto, e acabou ficando exposto aos contra-ataques, mesmo o Fortaleza perdendo, conseguiu contra-atacar, né? E buscar um resultado que, de forma histórica, dentro da Vila Belmiro, o Santos, sim. Até então líder da competição, né? Por mais que estava vindo de 2 derrotas, e foi um resultado realmente inesperado, até por um primeiro tempo primoroso que a equipe do Santos fez, né? Arrasador. André, os últimos 3 jogos do Santos, 2 derrotas e um empate na Vila, e ganhando por 3-0, né? Está embaixo o Santos? O que você está achando? Eu acredito que após essa partida, os jogadores provavelmente vão perder um pouco da confiança. O Santos, que vinha muito bem na competição, um estilo de jogo muito interessante, né? Chegou a golear na Vila Belmiro o Goiás por 6-1, e quando parecia que iria golear o Fortaleza, né? Repetiu. Mas a gente também tem que deixar uma situação bem clara aqui, que o time do Fortaleza ele é um time que sabe o que faz com a bola, ele é um time que tem noção da sua força dentro do Campeonato Brasileiro, e o Santos ele acabou ontem fazendo os gols muito cedo, e isso acabou atrapalhando o Fortaleza, mas ao mesmo tempo que atrapalhou o Fortaleza, deu a chance do técnico Zé Ricardo corrigir algumas situações pontuais no vestiário. Sim. Acredito que o Santos, após ter voltado do vestiário com essa vitória com essa vitória parcial de 3-0, o Santos deu aquela relaxada, porque acontece, pegando Fortaleza, não imaginava que conseguiria uma reação na Vila permitir. Mas aí é que entra a questão do futebol. Achou um pênalti aqui, depois achou um gol lá com uma falha do zagueiro. Meu irmão, 3-2, para quem estava ganhando de 3-0, a pressão bate, a pressão desce, e foi o que aconteceu ontem. Não que o Fortaleza tenha feito uma excelente partida. O Fortaleza achou um gol de pênalti, num pênalti bobo que fez o zagueiro do Santos, depois achou um outro gol, e o terceiro foi para cima. E foi para cima, conseguiu achar os espaços. O Santos, em nenhum momento, esboçou qualquer tipo de recuar a linha, ficar com a defesa mais baixa, não. Continuou tentando partir para cima para definir. Fortaleza esperto, explorou os contra-ataques, conseguiu chegar ao empate, e a gente via no rosto do torcedor e no rosto dos jogadores que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. É verdade, é verdade. Hoje, para vocês, o Sampaoli é o melhor técnico do Brasil? Bate pronto. Júnior, difícil dizer se é o melhor técnico do Brasil, mas eu posso falar para você que é o melhor trabalho atualmente para mim é o do Sampaoli. E André? Se nós formos analisar o trabalho nesses 8 meses de Brasil, a gente não estaria contando com o Jorge Jesus no Flamengo, que tem menos de 2 meses. Aí eu acredito sim que o melhor trabalho é o do Sampaoli no Santos, embora ele tenha sido eliminado de todos os campeonatos que disputou, mas no Brasileiro ele faz o dever de casa e consegue ganhar as partidas e até surpreender fora de casa, mesmo tendo ontem dado esse tropeço para o Fortaleza. É verdade, é verdade. Eu também acho que o Sampaoli está fazendo um grande trabalho no Santos, até porque o material humano não é isso tudo, né? Ele está conseguindo fazer um trabalho espetacular. Não sei se vai ter gás para chegar lá no final, mas está ali brigando nas cabeças ali junto com o Flamengo. Está aqui, ó, Marcos Parreira Calvão, ninguém segura o Vascão. Tem que aturar, tem que ouvir. Marcão Silva, segue o líder, abraço a todos. Alô, Marcão, grande abraço. Depois do Filipão, Sampaoli vem dando mole. A Mítia, Portuguesa e Bom Sucesso no Engenhão, quarta-feira. Vamos lotar. Alô, Lusa, vamos lotar o Engenhão aí. É a final lá. Quanto foi o primeiro jogo, André? O primeiro jogo foi 0-0, aquele 0-0 burocrático. Vender ingresso pro segundo jogo, né? Chamar a torcida. Que horas que é o jogo, quarta-feira? O jogo é 2h45. Que horário bom, hein? Horário bom. Se tiver aquele solzinho bonito no Engenhão. Alô, Kiko. Pra quem não trabalha, por favor, vamos comparecer ao jogo. Vamos comparecer. Tá aqui todo mundo aqui, ó. O pessoal fã do André aqui, ó. Dedezinho aí. Dedezinho mandou. Aqui, Dedezinho, ó. Não, te chamou de Dedezinho, não foi a Simone. Foi minha tia, pô. É tua tia. É que ele vai chamar. Então tá bom. Dedezinho.
Todo mundo aqui, já vou responder mais aqui. Queria começar agora falando do único time que não jogou na rodada, que foi o Fluminense. Né? O Fluminense tem um compromisso quinta-feira na Sul-Americana, decisivo contra o Corinthians. Foi 0-0 o jogo lá em São Paulo, na quinta-feira. O Fluminense conseguiu trazer um empate grande, assim, muito bom, resultado muito bom. Não foi a estreia do Oswaldo, mas ele já estava ali no bastidor, no vestiário. Queria ouvir vocês. Dá para o Fluminense passar? Lembrando que qualquer empate com gols, Corinthians passa. E 0-0, nós vamos para os pênaltis. André, o que você acha? Tricolor passa? Eu acho que o Fluminense... Lembrando rapidinho, que já vendeu 40 mil, hein? 40 vai dar mil. mais de 50, vai dar uns 60 mil lá. Exatamente por isso eu acredito que o Fluminense passou a ser favorito dessa classificação para a próxima fase da Sul-Americana. O Fluminense que fez uma partida contra o Corinthians interessante, né? Não teve vergonha de abaixar a linha quando tinha que abaixar, que era uma crítica que o Fernando Diniz recebia muito. E teve seus momentos no jogo, teve ali, quando pôde colocar a bola no chão, colocou a bola no chão e conseguiu um resultado importante lá contra o Corinthians. E o Maracanã cheio agora com o Oswaldo, né, valorizando, a gente não pode esquecer, o Oswaldo valorizando o trabalho do Fernando Diniz, dizendo que ele vai ser a sequência desse time do Fluminense. Acredito que está nessa linha, o Fluminense tem uma boa oportunidade aí de fazer de vez as pazes com a torcida e conseguir essa classificação para uma semifinal de Sul-Americano. O Fluminense que ainda não tem um título sul-americano e seria aí o fim das piadas e bom para o torcedor do Fluminense, né, que vai poder saborear. Depois a gente conversa sobre isso. Eu tenho uns protestos para fazer, mas depois a gente faz sobre esse negócio de não ter título internacional, mas para outro momento, para outro assunto. Não é torcida tricolor? A gente sabe, mas tudo bem. A André tá falando certinho aqui. Rafa, tricolor quinta-feira, dá para passar? O que você acha, Corinthians, que tem algum favorito aí? Jogo duas equipes grandes do futebol brasileiro, né? Como você falou, o primeiro jogo empate. Eu acho que o Flu, pelo fator casa, né, pela motivação extra aí do Maracanã lotado, como você citou, eu acho que tem tudo para passar, espero que passe, estarei lá. Né? E só pegando um ganchinho sobre o que o Oswaldo falou, eu acho que é esse mesmo o pensamento, eu acho que tem que ter a sequência no que o Diniz preconizou. Né? Eu acho que, por mais que muitas pessoas criticassem o trabalho do Diniz, eu sou um cara que sempre defendi o Diniz, até porque eu acompanhei por estar dentro do clube o trabalho do Diniz, né? Então, assim, é outro treinador que gosta da bola, gosta de jogar, gosta de ter posse de bola, né? Então, isso para mim é bem interessante. O time do Fluminense tem essa qualidade, né? Essa característica de procurar o jogo a todo momento. Né? Então, vamos torcer para que o Oswaldo volte a se usar os tempos vitoriosos, que é um cara muito vencedor, né? E que volte a Flusão aí trazendo boas campanhas e títulos aí para a torcida tricolor. E provavelmente ele vai escalar um time parecido com o que jogou lá em São Paulo, né? E com Nenê e Ganso junto. Né? Você acha que funciona Nenê e Ganso junto? Eu acho que funciona. Eu acho que tem qualidade, jogador de qualidade. Cabe ao treinador achar espaço no grupo para que eles possam estar juntos, né? Acho que tanto o Nenê quanto o Ganso são dois pés esquerdos de muita qualidade. Me arrisco a dizer aí que um dos últimos aí do nosso futebol, né? De meias esquerdas clássicos. Então vamos torcer que dê tudo certo. E o Pedro, volta quinta-feira? Estão dizendo que volta, hein? Seria um reforço grande para o Fluminense. Ainda mais para um confronto mata-mata, né? Você contar ali com o Pedro, que tem uma jogada aérea, uma presença diária, que talvez nenhum time aí no Brasil tenha um atacante com a presença diária que tem o Pedro. Agora volta de lesão, né? Sempre há aquela dúvida, a gente não sabe como é que o Pedro vai chegar para jogar. Não está conseguindo aquela sequência. Não acho que precisa estar 100% para jogar, porque o Pedro vai ter que estar ali para botar a bola para dentro. Então, que esteja 80, 70, eu acho que ele vai contribuir para o Fluminense. E pelo que o Fluminense tem no elenco, acaba sendo um jogador mais experiente, né? Porque você conta com o João Pedro, 17 anos, não conta com nenhuma outras peças ali que reúne a confiança do torcedor. Então, acho que o Pedro aí recuperado vai conseguir ajudar bastante o Fluminense, prender a bola lá na frente, que é bastante importante também, né? E brigar ali na zaga com os zagueiros do Corinthians, né? Tem o Gil, tem o Manuel, uma zaga muito boa, mas eu tenho certeza que o Pedro ele vai conseguir dar um trabalho ali, muito importante a presença dele, tomara que ele volte. Né? É verdade. Marcelo Ramazini, também um grande abraço, presidente do Jeide. Lô Ramazini, grande abraço para você, está na audiência aqui com a gente. O pessoal também está perguntando Pablo Maria, a gente vai falar, o pessoal está curioso para saber de vocês dois aqui, o Pablo Maria. O pessoal está nervoso aqui. Mister JJ,
O Marcelo Paco está aqui falando do Sampaoli, né? Pode dizer que é o melhor técnico até então pelo trabalho mais longo, por conseguir implantar um futebol vistoso e com um elenco mais modesto que, por exemplo, Flamengo e Palmeiras. É verdade, Paco, é verdade. Concordo com você. A Mítia está aqui corrigindo, 35 mil ingressos vendidos. Obrigado, Mítia. Todo mundo aqui, ó. Flusão 2-0. Oswaldo não é bobo, vai aproveitar a herança. O pessoal da engenharia está aqui mandando um abraço pro Rafael aí. Cavanha braba aí, Rafael. Todo mundo ligado aqui, Frazão no lugar do Digão. Cuida bem do meu treinador aí, o Matheus Rodrigues mandando um abraço. Palpite para Fluminense e Corinthians, quinta-feira. 2-1 Flu. 2-1 Flu. André? Vou de 2-1 Fluminense, porque eu acho que o Fluminense toma gol. Pra voltar ao pra costume, sofrer né? mesmo. Não, pra voltar ao costume. Quando teve um jogo só a série, já tá acostumado. 2-1 Fluminense. Eu acho que vai ser. E eu acho que vai ser a noite do Ganso. O Ganso, ele pode aparecer nesse jogo, porque vai ser um jogo muito fechado, o Corinthians muito reativo, e a criatividade pode aparecer. Verdade. Eu acho que vai ser 1-0 Fluminense, gol do Nenê. Nenê vai bater uma... O Fluminense não faz gol de falta, sei lá quantos anos. Acho que o Nenê vai botar uma bolinha lá dentro do Corinthians e o Fluminense vai passar sofrido. Corinthians pressionando no final, mas Muriel vai pegar as 2 bolinhas lá. Então o Fluminense passa para mim, para o André também e para o Rafael, que a torcida possa lotar o Maraca lá, pelo menos 50 mil no Maracanã. Beleza? Gente, se você quiser ouvir uma música boa, vai lá no Play Store. Vai lá e baixa o nosso aplicativo radioilha.com. Você vai ouvir MPB, vai ouvir samba, vai ouvir rock, vai ouvir tudo do bom e do melhor. Você pode estar no seu escritório, na sua casa, no seu ônibus, aonde você estiver, você vai ouvir uma música boa aqui na radioilha.com. Vai lá no Play Store e baixa o nosso aplicativo. Rafa, vamos falar um pouquinho do Vasco da Gama? Vamos nessa. O Vasco ontem fez um grande jogo, hein? Um grande jogo do Vasco, claro. A expulsão do Raniel ajudou? Claro que ajudou. Mas o Vasco, mesmo com o Raniel em campo, o Vasco já estava jogando bem. Eu acho que foi um dos melhores jogos na era Luxemburgo. Não sei se você concorda comigo. Concordo, inclusive alguns atletas falaram isso nas entrevistas ontem, né? Achei a partida muito segura do Vasco. Me arrisco a dizer que o Fernando Miguel fez uma defesa só no final do primeiro tempo. O Vasco entrou com 4 volantes, né? E aí, vou botar entre aspas esses volantes, porque o Vanderlei explicou a opção tática dele, que ele botou o Marcos Júnior um pouquinho mais pela esquerda, pisando na área, da mesma maneira com o Raul pela direita. E aí conseguiu segurar a qualidade do São Paulo, que é um time que tem muita qualidade individual. Né? Até mesmo antes da expulsão do Raniel, o Vasco era melhor em campo. E, logicamente, que na expulsão do Raniel, hoje, o futebol com a velocidade que se encontra, com cada vez mais a força física imperando, você jogar com um jogador a menos durante 60 minutos, aí 70, como o São Paulo jogou, fica bem difícil. Né? O Vanderlei também foi bem, um caldeirão, seu Januário. Foi bem feliz nas substituições. O Danilo entrou muito bem, dando assistência para os 2 gols. Né? E o Rossi também é um jogador de velocidade, quer dizer, pega o time no contra-ataque, nessa transição ofensiva do Vasco. Então, foi uma vitória merecida do Vasco. Destacar, mais uma vez, a atuação do menino Thales Magno, né? Um menino que está surgindo aí com muita qualidade. Né? E também fico feliz pelo gol do Felipe Bastos, um cara que começou, para quem não sabe, lá no Fluminense, no futsal do Fluminense, um cara nota 1 milhão, um cara super do bem, super bom astral. Então, um cara que realmente merece aí, fiquei feliz pelo segundo Felipe também. E ontem o Thales Magno, o garoto do Vasco, fez o primeiro gol no profissional, André. O moleque jogou muito ontem, né? Pois é, o Júnior, o Vasco ontem ele fez uma partida, como o próprio Vanderlei Luxemburgo caracterizou, o melhor jogo para mim do Vasco. Foi muito bom. Fruto também de um São Paulo um pouco covarde depois ali da expulsão, perdeu um atacante, não mexeu tanto assim no esquema, tinha jogadores de velocidade ali para conseguir jogar um melhor futebol. Não jogou um bom futebol o São Paulo, assim como não jogou na partida que ele venceu contra o Ceará. O Ceará foi superior e o São Paulo acabou vencendo. Então, o São Paulo ele precisa acordar e o Vasco não se aproveitou disso. São Januário cheio, lotado, jogou com 4 volantes, mas que não foram 4 volantes, queria até deixar isso bem claro, porque às vezes a gente olha para a escalação e vê 4 volantes e a gente acha, não, são 4, não, são situações diferentes, são volantes que estão posicionados em situações diferentes. E ontem o Vasco em nenhum momento jogou com 4 volantes.
O Vasco teve o Andrei muito bem, teve ali o Marcos Júnior atuando muito bem, sendo ali talvez o cérebro da equipe, e teve a velocidade do Thales Magno, um moleque que está com confiança. Talvez ele sozinho conseguiu recuperar a confiança do time do Vasco todo. Até do ele torcedor. entrou bem, exatamente. Eu acho que o Thales Magno é importante para o Vasco, principalmente pela questão de você recuperar a relação torcida e Vasco e elenco, e recuperar também alguns jogadores que olham e tentam se basear no menino de 17 anos, né? Se espelhar, né, num menino de 17 anos que subiu e deu conta do recado. Então, eu acho que faz bem para o elenco do Vasco. O Thales Magno ontem fez uma partida, aquela dominada que ele deu no gol não é fácil. Ele ter dominado com a perna e chutado com a outra é uma situação difícil. Muitos ali não conseguiriam fazer isso. E o Vasco conseguiu depois o gol com o Felipe Bastos, também uma boa penetração, infiltração do Felipe Bastos, que ontem fez uma boa partida, entrou muito bem. Eu acho que o Vasco foi coroado, né? O torcedor do Vasco foi coroado com uma boa exibição. O time do Vasco cresce na competição. Não vai ser fácil ganhar do Vasco, principalmente em São Januário, com essa atmosfera que está se criando. Então, ponto para o Luxemburgo, né? Que a gente nunca sabe como o Luxemburgo vai chegar, né? Por causa dos últimos anos, dos últimos trabalhos do Luxemburgo. Mas ele tem se mostrado um bom técnico, especialmente por ter recuperado a confiança dos jogadores e ter colocado o Thales Magno. O menino fez 17 anos, tem 40 dias, né? Foi o jogador... Primeiro gol no profissional. Foi o primeiro gol no profissional, o jogador mais jovem a balançar as redes nesse brasileiro. Então, tá de parabéns o Luxemburgo até então. Vamos ver se ele consegue continuar nessa pegada, nesse ritmo, porque o time do Vasco pode aí alcançar voos maiores. Abriu bem, o Vasco foi para 20 pontos, abandonou ali bem a zona de perigo. E ontem mostrou também para o Campelo, o presidente do Vasco, para a diretoria, para com esse negócio de vender mando de campo, rapaz. Para com isso, São Januário é fundamental para o Vasco. Foi jogar em Brasília que o Flamengo vendeu o mando de campo, tomou de 4-1. Se joga em São Januário, a chance de ganhar é gigante. O Flamengo, a torcida ia ficar naquele espacinho. Agora, foi jogar em Brasília. 80% era flamenguista de torcedor. O Flamengo tem um time melhor. Para com esse negócio de vender mando de campo. São Januário para o Vasco esse ano é fundamental. E a torcida já percebeu isso. Que ontem lotou de novo São Januário. Até porque, Júnior, São Januário, por ser a casa do Vasco, o custo para se jogar ali é bem baixo. Né? Então, automaticamente, o que você tem de bilheteria é seu. Né? Você paga ali os custos da partida e o restante entra para o caixa do clube. Né? Então, eu concordo com você. Eu acho que se o Vasco continuar jogando em São Januário, falei aqui da vez passada, acho que o Vasco passa longe da zona da confusão. Também acho. E posso cravar aí que o Vasco consegue aí uma vaga na Sul-Americana para poder voltar a uma competição internacional, que é importante para os cofres do clube principalmente. Né? E para poder tá fomentando a marca do clube em cenário internacional, que é bem importante. Ontem, no jogo do Vasco, nós tivemos uma situação muito curiosa. Não sei se foi inédita no Brasil isso. Mas o juiz, o Anderson Daronco, parou o jogo por causa dos gritos da torcida do Vasco em relação ao time do São Paulo. Né? Time disso, time daquilo. Então, parou o jogo. E depois da Copa América, parece que o STJD, a partir dali, está punindo fortemente o clube, né, com multa ou até pontos perdidos. Acho que ponto o Vasco não vai perder, porque o Vasco foi rápido, o Luxemburgo, os jogadores pedindo para parar e tal, a torcida parou e não fez mais isso. Eu penso o seguinte, é muito difícil, desde que eu me entendo por gente, estádio de futebol era assim. Eu acho que tá xingando, tá aquilo. Gente, aquilo ali é emoção. Se você tirar a emoção do torcedor, você está acabando com aquilo ali. O VAR já chegou para acabar com a graça. O VAR já chegou para acabar com a graça do futebol. Torcedor grita gol, parou. Vamos ver ali. E anulou. Anulou. Já estão. E agora parando o jogo por causa disso, daquilo. Desde que eu me entendo por gente, meu pai, meu avô, bisavô, qualquer lugar do mundo foi assim. Não sei se aqui vai funcionar. E se começar, Flamengo perde ponto, Vasco perde ponto, não vai ter campeonato. Olha o que eu estou falando. Está indo para um lugar perigoso, pode decidir um campeonato. Está indo para um lugar muito perigoso, dona CBF. Isso aqui é uma coisa complicada onde estão mexendo aí. Se o Vasco perder esses 3 pontos, vai dar confusão. Eu queria saber a opinião de vocês, André, Rafael, o que vocês acham disso? Eu acho a reivindicação, né, totalmente
coerente. A gente vive hoje num mundo que o torcedor pode segurar um pouco essa emoção, pode segurar algumas ofensas, né, que vão atingir um público seleto, mas eu acredito que está sendo feito da maneira errada. Assim como eu não concordo, teve briga no estádio, eu vou punir o time, vou tirar o mando de campo. Eu não acho certo, por uma minoria de torcedores que começaram a entoar cantos homofóbicos, você tirar o ponto da equipe no Brasileiro. Cadê a conscientização? Não tem, é sempre assim, ferro e fogo. Não pode ser assim. André. Eu acho que se você faz uma campanha de conscientização, prazo, você não vai querer que o torcedor que está acostumado a ir para o estádio e gritar, Fluminense é time daquilo, São Paulo é time daquilo outro, Flamengo só tem marginal, é o que acontece. E você não vai mudar isso da noite para o dia. E não é punindo o clube que vai mudar o pensamento do torcedor, você vai fazer que o torcedor fique mais revoltado ainda e tente até respeitar, mas por dentro, né, que é o que a gente tem que mesmo mudar, o torcedor continuar com aquele pensamento. André. Então é um papel conscientizador, não é na marra. Eu concordo que o conscientizador tem que existir, mas eles estão tentando fazer um estádio de futebol virar uma peça de teatro. Não dá, gente, não dá. Vocês estão querendo acabar com os cantos, já acabaram com as bandeiras. Não pode mais bandeira dentro do estádio. Eu sempre fui para Maracanã com meu pai com bandeira. Não pode mais bandeira. Você não pode mais cantar isso aqui, não pode mais fazer. Está virando, daqui a pouco o gol, vai ter que aplaudir e sentar. Está difícil, está ficando chato o futebol. Olha o que eu estou falando. Está indo para um caminho perigoso. Caminho muito perigoso. Rafael, quero ouvir você. Então, Júnior, inclusive eu estava vendo o jogo ontem, na hora que aconteceu lá a paralisação, e na hora eu pensei até que fosse alguma coisa de objeto atirado dentro do campo, né? E depois, durante a transmissão lá da TV, que eu escutei que era relacionados a cantos homofóbicos, né? E aí minha pergunta é a seguinte: quando a torcida manda o juiz tomar suco de caju, vai parar o jogo? Ou xingar o juiz vai poder? Né? Quando você grita que é silêncio na favela, vai poder ou também você está ofendendo porque mora na favela? Então, daqui a pouco a gente vai entrar no estádio, vai pegar uma mordaça. O Flamengo grita, fecha na favela. Exatamente, é o que eu ia falar agora. E aí, se você falar que é time de homem, você vai ganhar 3 pontos? Vamos gritar no estádio, time de homem, aí você ganha 3 pontos? Tá muito chato. Então, assim, gente, ou a gente entra num estádio e bota uma mordaça e fica lá quietinho e escuta, ou já transformaram os estádios em arena. Quer dizer, já modificaram toda a graça que tinha nos estádios. Né? Não estou querendo dizer que eu sou contra a modernização. Tá? Uma coisa diferente da outra, pelo amor de Deus. Você acaba com a geral do Maracanã, você acaba com a cadeira do Maracanã, que antigamente você com R$3 ia para o jogo, com R$5 você ia. Verdade. Hoje o ticket médio do ingresso no Brasil é 50, 60, 70 reais. Verdade. Quer dizer, cada vez mais você afasta o assalariado do estádio. Verdade. Né? O clube joga 2 vezes na semana. Como é que você faz para ir? Para você poder pagar combustível ou deslocamento de transporte público, entrada, bebida. Você gasta no mínimo. Exatamente. Quer dizer, aí você vai para lá, aí você não pode torcer para o seu time, entendeu? Então é um negócio muito, muito triste. Eu tenho a plena certeza, convicção, até por ter sido o primeiro jogo, né? E como você salientou com bastante perspicácia, o Vasco agiu rápido, a torcida parou de cantar, o Vanderlei pediu, enfim, o Castan também pediu, o próprio sistema de som, né, pediu para que acabasse. Mas o meu medo é esse. O meu medo é esse daqui a pouco, se no próximo jogo do Vasco em São Januário, contra o Bahia, quando o Bahia entra em campo, a torcida do Vasco gritar time de homem, você já entra com 3 pontos. De repente, se gritar isso, pode ser que aconteça. Vamos ver o que vai acontecer. Né? O STJD botou na súmula, o Daronco botou na súmula, e o Vasco está aí, correndo esse risco. Vou perder ponto, vai ser multado, a gente não sabe como vai ser. E aqui está o pessoal aqui, ó, nível europeu, não dá para implementar no Brasil. É a opinião do Rafael Raveduti. Obrigado, Rafael. Xingar o juiz agora também não vai parar o jogo se eu te xingar. Está aqui o Breno Moura. Daqui a pouco só vai poder entrar no estádio de terno. Eles querem fazer isso, eles estão doidos para fazer isso. Está aqui o Cajal, não pode nem mais falar da mãe do árbitro, está ficando chato, muito mimimi. Não pode isso, não pode aquilo. É isso aí, perfeito, perfeito, perfeito. Leonardo Calenzo, alô, Léo,
Tamo junto aí, Leonardo. Verdade, tá concordando com a gente. O Ratão tá ficando chato. Todo mundo aqui, ó, concordo com você, Júnior. Bruno Leite, olha o Bruno Leite aí. Grande abraço, Bruno. Professor Rafael, tá na bancada, sabe muito. Todo mundo aqui dizendo aqui. O Walter Costa deu uma opinião aqui também, mas ele falou do jogo do Botafogo. Terminou o primeiro tempo, 0-0. Jogo chato, sem emoção, né? Eu já tô sabendo. Jogo chato, sem emoção. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco. Não esperava menos que isso, não. Esse André. A mídia está aqui também. Não é de uma hora para outra que a gente vai mudar isso, mas tem que evoluir. Homofobia não. É isso aí, cada um com a sua opinião. Mas eu acho que está ficando muito chato. E aqui o Ratão diz tudo politicamente muito correto. Está muito chato, muito mimimi. É um assunto polêmico e deu pano para manga ontem no estádio de São Januário. Foi difícil entender ali a situação, mas vamos ver o que vai dar. E o Vasco pega o Cruzeiro na próxima rodada, hein? Jogo difícil, sem o Castan, que discutiu com o Cuca no final do jogo, quase Tomou o terceiro amarelo, tomou né? o cartão. Mas pelo que eu li hoje, parece que o Rogério também vai poupar Por causa da Copa por do conta Brasil. da Copa do Brasil na outra semana, mas de qualquer forma, a ausência do Castan é uma ausência muito significativa. Eu me arrisco a dizer que hoje é o jogador mais regular do Vasco. Eu acho o Castan... Ele na zaga dá uma segurança. Eu acho ele um boa. belo zagueiro, acho que deu uma ajustada ali na zaga do Vasco. Mas vamos ver. Tomara ver. que o Vasco faça uma boa partida. Ô, lá. Júnior, Fala, eu esqueci André. até de tocar no assunto. É um mérito que o Vanderlei Luxemburgo está conseguindo fazer no Vasco da bola parada. A bola parada do Vasco está muito É a principal perigosa. jogada do Vasco Ela hoje. está muito Falei aqui na última perigosa, vez. Ela está certinha, não está fácil de marcar. Porque, assim, a gente que acompanha futebol, a gente sabe que a bola parada ela é muito, muito marcada em treinamento, ela é muito estudada. Existem maneiras de você tentar conter esse ímpeto. E o Vasco, mesmo tendo essa sequência de bolas paradas, está entrando. O time não está conseguindo marcar. Então, o mérito total do Vasco. Queria deixar minha opinião aqui também sobre a expulsão de ontem do Raniel, né? Porque foi o fator preponderante. Foi. Ouvi muita gente reclamando, talvez, de um exagero ali do VAR, por ter dado vermelho e amarelo. Assim, eu acho que é um lance bastante interpretativo, ele encostou, isso a gente não pode negar. Eu daria amarelo, mas eu entendo o vermelho, não acho absurdo como outros lances que o VAR deu opinião, eu achava totalmente ao contrário. Eu daria o amarelo, mas aceito a expulsão. Mas a expulsão porque, também não é muito errado, não. Sim. É interpretativo ali, muita interpretação ali do lance. E acho que deveria chamar o VAR, porque o VAR nem falta deu. O VAR, ele não conseguiu olhar o lance, ele estava mas ele numa foi no posição... VAR. Então, isso. Eu achei, porque às vezes interpretativo, não tem sim, que chamar sim, o VAR. sim. Ali eu achei que tinha que chamar o VAR sim, porque foi um lance que o Daronco não viu, e se tinha a opinião de um árbitro lá em cima, achando que era para expulsão, ele tinha que chamar o árbitro de campo, o árbitro de campo viu e acatou a decisão do VAR. É isso. Então o Papo Vasco da Gama está encerrado. Vascão com 20 pontos, 14ª colocação. Saiu bem da zona ali. Calvano está feliz. Nosso produtor, sofredor, vascaíno, está feliz hoje da vida aí. E aí? Tem mais um time para falar aí legal, né? Segue o líder. Com cheirinho ou sem cheirinho? Segue o líder, né, torcedor rubro-negro? André, ontem, Rapaz... mais uma atuação daquelas de você falar assim, caramba, é isso mesmo? O Flamengo vai disparar? Tu acha? Uma atuação de gala ontem no Flamengo, 3-0. O Arrascaeta fez aquela pintura, um golaço do Arrascaeta, um golaço. E o segundo gol do Flamengo também foi uma pintura, desde do goleiro, um toque de bola. Eu tô surpreso, porque eu achei que o Jesus não ia pegar rápido o jeito do futebol brasileiro. E, para minha surpresa, ele está conseguindo pegar o jeito rápido. Queria ouvir vocês. Beleza, ô Júnior, eu tinha preparado para falar muito de Flamengo, né, no programa anterior, e é muito interessante como o Jorge Jesus está montando esse time do Flamengo. Mister Jesus. Porque você olha, assim, a gente olha o Vasco jogando, a gente, jogando ali num 4-4-2, às vezes Marrone e Tales como atacantes, flutuando ali como falso 9, mas você olha o Flamengo, você vê a Arrascaeta jogando no meio, depois ele está na esquerda, depois o Arrascaeta está na direita, e no mesmo momento que o Arrascaeta está na direita, o Felipe Luiz já virou volante. É uma metamorfose ambulante, é um time que não guarda a posição, é um time que joga pela situação do jogo. Se o Bruno Henrique precisar virar volante em alguma situação do jogo, ele vai virar. Se o Felipe Luiz tiver que vir pelo meio para armar, ele vai armar. E isso tem confundido muito o time adversário. Mas tem material humano, né, André? Tem material humano, tem qualidade técnica, e isso, obviamente, se sobressai
mediante aos outros times, né, do nível brasileiro. Mas eu acho isso muito interessante, porque é uma situação que a gente não vê no Brasil. É o Rafinha, se está no ataque, ele vai virar atacante, se vai vir outro cobrir a dele. Então, isso que o Flamengo está implementando, o que o Jorge Jesus está implementando, é uma coisa muito interessante e inédita no Brasil. Agora, falando sobre o jogo de ontem, especificamente do jogo de ontem, achei que o Flamengo, né, o Jorge Jesus, ele já usou esse jogo contra o Ceará para fazer um teste para esse jogo de quarta-feira contra o Inter. O Flamengo jogou numa característica diferente. O Flamengo, em determinados momentos, ou melhor, em muitos momentos, não propôs o jogo. O Ceará propôs o jogo. E isso, a gente falando num estádio que estava lotado, 50 mil, embora 15 mil sejam flamenguistas, a torcida do Ceará fez a diferença. E eu acho que o Jorge Jesus usou esse jogo como parâmetro para quarta-feira. Às vezes, a gente tem que cair na realidade. A gente não vai chegar num Beira-Rio e ter 70% de posse de bola do Flamengo. É difícil. O Inter vai fazer de tudo para tentar martelar o Flamengo. E ele treinou o Flamengo para jogar desse jeito. Uma maneira que o Flamengo ainda não tinha jogado com ele. Um time, assim, de certa forma, reativo, com ímpeto nos contra-ataques e matador na frente. Imortal, né? Imortal na frente. E foi o que aconteceu nesse jogo. O erro do Ceará, para mim, o erro que é o que eu mais gosto, porque o Ceará foi ousado. Ele viu a festa que a torcida fez. Meu irmão, é o Flamengo, pode ser quem for, pode ser o Real Madrid. Eu vou encarar. E o Ceará encarou. Nos 15 minutos iniciais, o Ceará estava melhor na partida. Estava melhor. Mas aí entra a questão da individualidade do Flamengo, entra a questão da qualidade dos jogadores, e o Flamengo conseguiu, né, num Alá Abel, conseguiu um gol lá, numa jogada de lateral, e o que mudou totalmente a conjuntura do jogo. Mas gostei do time do Flamengo, se mostrou que pode jogar também na situação de franco atirador, fez ali uma boa partida. Individualmente, achei que o Arrascaeta não jogou tão bem, mas com o gol acaba que tudo vai para o água abaixo. Só falaram dele hoje. Só falaram nele hoje. E o Gerson também estava um pouco abaixo, mas agora, mérito do Jorge Jesus, que não está poupando o time completamente. Não gosto de ver isso. Vou mudar os 11. Não tem necessidade de mudar os 11. Manda os 5 aqui, no próximo jogo mudou dos outros 5. Ele está fazendo isso muito bem, essa mescla, e o Flamengo está mantendo o alto nível, né? E isso é importante, tanto é que chegou à liderança graças ao Fortaleza ontem. E aí, Rafa, o Flamengo avassalador, né? Mortal na frente, um ataque poderosíssimo, 3-0 e podia ter feito até mais, né? Exatamente. Brincadeiras à parte, a gente tem que elogiar o trabalho do Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo. Não é fácil você mudar, né, uma cultura, mudar continente, mudar tudo, né? O futebol brasileiro é totalmente diferente do futebol europeu. Apesar da gente estar querendo agora nos estádios, como a gente falou antes, ficar igual a Europa, né? Enfim, e, cara, assumir o time do Abel também, né? Eu acho... aí eu discordo um pouquinho. Abel tá tomando vinho, deixa o Abel tomar o vinho dele. Eu acho que a gente tem que respeitar o currículo do Abel. O cara que é campeão mundial em cima do Barcelona, a gente, para criticar, tem que ter... Abel tem história, a gente, para criticar, tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Mas, tem história. Enfim, eu acho que, voltando ao gancho do Flamengo, é uma equipe muito forte. Para mim, disparado, o melhor elenco do Brasil, os melhores 11 titulares do Brasil também. Disparado, eu acho que o Flamengo é favoritíssimo ao título brasileiro. Porque, assim, cara, campeonato longo, a gente precisa de elenco, né? E o Flamengo tem elenco, como o André acabou de salientar, o Flamengo ontem poupou 4 ou 5 jogadores, se eu não me engano. E não cai, e o ritmo não cai, né? E eu me arrisco a dizer que se o Flamengo poupar os 11, dependendo contra quem joga, vai jogar e vai jogar bem. Entendeu? Então, o Flamengo, hoje, para mim, é favorito ao título. Eu vejo a única equipe que possa encrespar o Flamengo, o Palmeiras, mas hoje vejo o Flamengo um pouquinho na frente, né? E Libertadores já é diferente, são jogos de mata-mata, jogos de Copa, são jogos... vantagem muito boa. Acho que passa pelo Inter na quarta-feira. Acho que deve dar um Flamengo e Palmeiras aí na semifinal da Libertadores. Né? Mas voltando ao assunto do Campeonato Brasileiro, eu acho que hoje o Flamengo está muito na frente. O Flamengo 33 pontos, o Santos também com 33, mas o Flamengo na frente com saldo de gol. E o Arrascaeta, hein, gente? Cara, que gol foi aquele, meu irmão? Eu não acreditei. Quando eu vi aquilo Podia ter saído 2 semanas antes, né? Tava concorrendo aí ao Puskás. O pessoal... Cara, a manchete do jornal Meia Hora foi Pusca que pariu. Pusca que pariu. Que manchete sensacional.
O meia hora de manchete não tem igual. Conseguiu é o superar melhor de todos. Conseguiu superar o gol que o Júnior narrou aqui na Portuguesa. Né? É verdade. O Cajal falando de patrocinador. Cajal! Foi um chute de trás do meio de campo, né, na final. Mas eu queria ouvir vocês aí. Quarta-feira o Flamengo pega o Internacional, Libertadores. Tá 2-0 o Flamengo, mas agora é lá, Beira-Rio. O Flamengo nos últimos jogos fora de casa, tirando esse do Ceará, jogos grandes, teve o Emelec, o Flamengo perdeu de 2-0. Teve o Bahia, o Flamengo perdeu de 3-0, né? Então eu queria, e o Flamengo tá sem o Arão, né? O Cuejá tá nessa situação com o Flamengo aí. Foi reintegrado hoje. Foi reintegrado hoje, mas a gente não sabe o que o Jesus vai montar para quarta-feira, porque o Jesus está muito na bronca com ele. Jesus na entrevista chegou a citar isso. Eu queria ouvir vocês. Flamengo sem Arão e, de repente, sem Cuejá, como é que vai ficar esse meio-campo aí sem esses dois marcadores? Eu acho que se o Cuejá for reintegrado, fatalmente vai ser aproveitado no jogo. Não creio que... Até porque eu acho que deles todos é o melhor, dos volantes. Né? Sim, e ainda mais sem o Arão, né? Então, assim, com todo respeito ao Ceará, você jogar contra o Ceará no Castelão é diferente de você jogar contra o Inter no Beira-Rio. São competições diferentes, camisas diferentes, histórias e grandezas de clubes totalmente distintas, né? Eu acho que quarta-feira vai ser um jogo diferente do jogo aqui no Maracanã. Eu, na minha modesta opinião, acho que o Odair Helma escalou errado o Inter aqui contra o Flamengo. Acho que ele tirou muita velocidade do time quando botou o Sobis e o D'Alessandro. Né? Podia ter vindo com o Wellington Silva, que vem entrando muito bem, é um jogador de velocidade, lado de campo. Ou até com o próprio Nico Lopes, que entrou no decorrer do jogo. E, para mim, pode ter perdido o gol da classificação do Inter. Aquela bola se entra, o Inter jogaria por 1-0. Né? Então, acho que o jogo no Beira-Rio tem uma outra conotação, mas eu continuo dizendo que eu acho que o Flamengo passa às semifinais da Libertadores. André, quarta-feira jogaço, hein? Se depender da dupla de zaga, né, principalmente pelo Pablo Maria. Nós vamos falar dele. Vamos falar dele. Não, mas... Eu estou esperando a hora certa para falar dele. Calma. Brincadeiras aqui à parte. Eu acredito que eu concordo com o Rafael quando ele diz que o Inter foi mal escalado. Mas não só nesse jogo do Maracanã, o time do Inter ele tem qualidade. A minha crítica ao Cruzeiro do Mano Menezes é a mesma do Inter do Odair Helmo. É um time muito retranqueiro. Você tem condições de subir um pouco mais essa linha. Um time que joga muito para trás. Cozinhou o jogo como pôde. O árbitro também, aquele árbitro de Brasil e Paraguai, a gente lembra. Um árbitro que deixou o jogo ser cozinhado. E eu acho que a bola puniu o Inter, porque o Flamengo teve a sua paciência e em nenhum momento se afobou. Isso é importante, né? Essa inteligência emocional que o Flamengo teve, que anos atrás não tinha, ele teve nesse jogo, esperou o momento certo e na oportunidade, na brecha que teve, conseguiu fazer um e depois fez o segundo, né? O segundo já mais com falhas gritantes ali no posicionamento. Achei que o Inter sentiu um pouco o clima do jogo, o primeiro gol. E aí o Nico Lopes teve a chance de matar o jogo, não matou. Um jogo totalmente diferente no Beira-Rio. O Inter vai querer partir para cima, usar muito da bola aérea, que é um pouco deficitária ainda no Flamengo, principalmente ali no escanteio, né? Melhorou bastante com o Pablo Maria. Mas Pablo Maria, vamos falar de você, Pablo. Agora, assim, minha análise sobre o Cuejá, eu não vejo na cabeça do Jorge Jesus o Cuejá como titular desse time. Nesse jogo, não viu? Não. Eu não vejo ele, no time ideal dele, o Cuejá como titular. Mas nesse não vai ter jeito. Então, mas aí é que entra. Porque o que é a vantagem do Cuejá que todos os técnicos falam? É a preparação dele física, que é muito boa, e a combatividade dele, principalmente, né, especialmente no confronto 1 contra 1. E esse jogo, para o Inter ter uma vantagem, vai ter que usar de dribles, de partir para cima. E aí o Cuejá é importante, é muitíssimo importante. E ainda mais que o Flamengo está nesse período de transição ainda, mesmo embora venha apresentando bons jogos, o Flamengo está num período de transição, não é fácil você jogar do jeito que o Flamengo está jogando hoje. E o Cuejá, ele é meio que a cereja ali para tudo funcionar. Vai lá para frente, eu fico aqui atrás segurando tudo. Acredito que o time dele é com o Arão de primeiro volante mesmo, acredito. Mas, enquanto esse esquema de jogo não está 100% encaixado, o Cuejá se faz necessário. E ainda mais sem o Arão. Sim. Por isso que eu acho que vai valer a qualidade do Cuejá, principalmente na marcação, e ele vai entrar nessa partida. Agora, perdeu totalmente o prestígio dele com a torcida do Flamengo, vacilou feio. A torcida está na bronca. Está mal, a carreira dele está mal administrada.
Pelo visto, o casamento também não está bem administrado, então a situação do Cuejá ficou meio ruim. Ele poderia se tornar um grande ídolo da torcida do Flamengo, né? E a gente sabe que a torcida do Flamengo tem essa facilidade de fazer ídolos, se perdeu e agora vai ter que correr atrás do prejuízo se não for vendido, né? É verdade. Palpite para quarta-feira, ou tentar André. responder nesse jogo contra o Inter, porque a torcida do Flamengo ela é muito rápida para mudar de opinião. Muda rápido. Palpite para quarta-feira? Eu acho que o Inter vence de 2-1, mas o Flamengo consegue fazer gol lá. O Flamengo vai conseguir fazer gol lá e vai atrapalhar a vida do Inter, mas eu acredito na vitória do Inter, até porque... Mais passa o Flamengo. Mais passa o Flamengo, até mesmo por esse poderio ofensivo, principalmente na jogada aérea. Eu acho que o Flamengo vai dar alguns moles nisso, mas o contra-ataque vai ficar muito exposto para um time que tem qualidade. Acho difícil para o Inter não tomar gol. E aí, Rafa, palpite para quarta-feira? Inter leva, mas não passa. 2-1. 2-1 Inter. Eu acho que vai ser 2-1 também. Acho que o Flamengo passa. Flamengo é difícil não fazer gol fora, apesar desses 2 jogos que a gente citou, do Emelec e do Bahia. Mas eu acho que o Flamengo agora deu uma encorpada boa. Deu um tchan aí que todo mundo, a torcida tá doida. Aí segue o líder, tá todo mundo falando isso aí. E tá aqui, ó, Flamengo nada previsível. Isso dá uma vantagem boa por algum tempo. Tá aqui a mídia falando. Rafael Raveduti, convenhamos que são os técnicos estrangeiros que estão mudando o jeito do futebol brasileiro. Está aí o Jesus e o Sampaoli mostrando isso. Será que está faltando atualização geral para os nossos técnicos? O barato desse comentário é Boa, isso. Rafael, obrigado. É porque o futebol brasileiro, caracteristicamente, é um futebol ofensivo, do improviso. E mudou tudo, né? E os técnicos hoje, a gente vê o Mano Menezes, o Odair Helman, eles preferem jogar retrancados. Jogar pro 0-0. Aí tem que vir um Jorge Jesus de Portugal, não tem uma Copa do Mundo, mostrar que você pode jogar um futebol bonito, vistoso, com a linha lá em cima. Então, eu acho que eles têm que vir para cá e a gente ser estagiário deles. É verdade. Está aqui o Custódio. Boa noite a todos da mesa. Parabéns pelo belíssimo programa. Estou aqui acompanhando. Vamos, Lusa. Vamos, Lusa. Boa noite, rapaziada. Estou na área. Leandro Pereira. Um abraço, Leandro. Cid Lacerda. 3-0, Mengão. Alô, Cid. Grande abraço. O Flamengo atual não é time para técnico brasileiro. Não acho que teriam a capacidade de fazer o que o JJ, que é o Jorge Jesus, está fazendo. O Mister está fazendo o Arão jogar. Isso é um milagre. Aí a opinião do Rafael. Eu discordo. Defesa do Flamengo continua dando mole. Ponto fraco do time. Tá aí o Walter. Walter, tu me deu uma deixa boa. Defesa do Flamengo. E o Pablo Mari, Rafael? Fala para mim. Quero ouvir você. E o André tem uma outra opinião. Vamos lá. Quero ouvir vocês dois agora. Pablo Mari, quando chegou, nosso companheiro de bancada, André, no primeiro jogo, falou que ele ia ser o melhor zagueiro do campeonato. Ele conseguiu identificar em 90. E no jogo seguinte, contra o Grêmio, ele fez um pênalti de desenho animado. Ele depois pegou o Gilberto, tomou 3. Não conseguiu achar o Gilberto. No programa, eu falei, André, o pênalti, André. Mas verdade seja dita, é um bom zagueiro. A gente, brincadeiras à parte, é um bom zagueiro. Acho que esse retorno do Rodrigo Caio agora vai ajudar, porque também é um jogador interessante. Mas assim, ainda é cedo para julgar, né? Para poder. Mas parece ser um bom jogador. Bom zagueiro, tem bom posicionamento, bom na bola aérea. Ontem fez um belo gol. Né, ali, se qualquer um, jogaria a bola lá na bandeira de escanteio. Né, mas eu acho que é um bom reforço para o Flamengo, sim. Acho que foi uma contratação boa. E aí, André? Foi uma contratação acertada. Você que bancou o cara. O primeiro jogo tu falou. Quando eu digo que no primeiro jogo eu consegui notar isso no Pablo Mari, é porque ele é um zagueiro que eu estava com medo de não ter tanta velocidade, até mesmo pelo fato da altura. Mas ele se mostrou um zagueiro rápido, muito bom na jogada aérea e, principalmente, um zagueiro que quebra a linha. É um primeiro passe importante. Eu costumo dizer isso aqui para o Júnior. O último passe é fundamental, mas o primeiro, ele tem que ser bem dado, ele não pode ser dado para o lado. E ele é um zagueiro que quebra a linha. Então, eu acho que a dobradinha dele ali com o Felipe Luiz vai funcionar, porque são dois jogadores inteligentíssimos, que às vezes não vão dar assistência, às vezes não vão aparecer para a mídia, mas são operários para o time. Eles vão ajudar bastante na construção das jogadas, e isso é muito importante. O Pablo Mari, né, no jogo contra o Vasco, ele acertou um lançamento de 80 metros para o Zerson, um lançamento que zagueiro nenhum no Brasil, acho que hoje daria. Foi um lançamento muito difícil de primeira e ele conseguiu, mostrou a qualidade técnica e talvez o motivo dele ter sido contratado pelo Flamengo, para ajudar nessa saída de bola e, claro, fazer a parte dele lá atrás. Não perde muito mano a mano, pelo que eu vi, e a jogada aérea ele é bem soberano,
não tem muitas falhas, não tem grandes falhas. Obviamente, deu mole no pênalti, não poderia me cometer aquele pênalti infantil, bobo, mas tem muito a evoluir e acho que a dupla perfeita para ele é o Rodrigo Caio. São dois jogadores que se completam. O Pablo Mari, um zagueiro mais armador, e o Rodrigo Caio, um zagueiro mais cirúrgico, e se tiver a oportunidade, ele vai entrar na área, vai fazer a infiltração. Com certeza. O Rodrigo Caio, se tiver a oportunidade, ele vai andar com a bola. E isso é importante, essa combinação perfeita aí entre a dupla de zaga, que precisa jogar mais junto, né? Só jogaram 2 partidas. Pablo Mari, chegando. O pessoal tinha dúvida do Pablo Mari, mas está mostrando um belíssimo futebol. Gente, muita gente mandando comentários aqui, ó. O Rafael Santos mandou aqui, boa noite, Júnior e toda a bancada. O Internacional é muito forte lá dentro, mas vamos ver o histórico de partidas e evolução do Flamengo. Tá muito forte. O Inter não jogou no Maracanã e não mostra uma equipe competitiva. Vejam o adversário do Inter nas oitavas, foi fácil. Acredito num bom jogo, mas o Flamengo não perde lá. O Flamengo vai passar. O Rafael Raveduti mandou, ó, o Pablo Mari lembra o Juan jogando. Aí, ó. Que infelizmente se aposentou. Joga com calma e de cabeça erguida. Lembra? Nem se ele melhorar o português. Nem se ele aprender a falar o português. Eu só fiquei em silêncio aqui. O Juan foi mas lembra? puxado. O Juan, dos lembra melhores não? zagueiros aí do... Não, lembrar não, porque o Juan ele nunca foi um zagueiro assim dessa estatura que tem o Pablo Mari, bom na bola aérea. O Juan era muito bom de posicionamento, né? Ele se posicionava muito bem, por isso ele conseguia antecipar as jogadas, ele conseguia ganhar às vezes a bola aérea, mas o Pablo Mari eu acho que é um jogador diferente dele e tem o passe longo que o Juan não teve. O Juan sempre foi mais categoria, o melhor zagueiro aí dos últimos anos, talvez, do Brasil. Sim. Mas eu acho que não tem nada a ver com o Pablo Mari, vai me desculpar aí. Aí, Rafael, obrigado aí pela sua opinião, meu amigo. Valeu. Gente, está chegando o nosso final do nosso programa Papo Esportivo Mais, mas antes de encerrar, né, tem o Bola Dentro e o Bola Fora do fim de semana aqui. Quase gol do Botafogo. O pessoal está narrando o jogo aqui, ó. Gum tirou em cima da linha. Fica tranquilo que a bola vai entrar lá. O Gum sempre prejudicando o Botafogo, né? Impressionante. Rafa, Bola Dentro e Bola Fora do fim de semana. Já te agradecendo mais uma vez pela sua parceria com a gente aqui. Obrigado, irmão. Rafa. Sempre uma honra, sempre precisar, a gente está às ordens. Bola Dentro do final de semana, vou sair um pouquinho do alto rendimento. Sim. Vou para o esporte universitário, mandar um grande abraço, parabéns enorme para a galera do futebol de campo da engenharia da UERJ, equipe da qual eu sou treinador. Conseguiu a vaga aí para a final da LFAO, o campeonato mais importante aí do meio universitário. Eles colocaram aqui isso mesmo, LFAO, então, verdade. Parabéns aí para a galera. Bacana. Acho que é bacana a gente valorizar também o esporte universitário. Né? Bem legal a gente estar fomentando aí o desporto aí juntamente com a educação, né? E bola fora, eu acho que a paralisação do jogo do Vasco ontem por conta do grito da torcida. Acho que a gente sim tem que combater a homofobia, acho que é crime. Sim, claro. Mas eu acho que tem outras maneiras da gente combater, né? Acho que a partir do momento que você foi para um campo de futebol, pagou o seu estádio, pagou o seu ingresso para adentrar o estádio, perdão, que não é um ingresso barato, você tem que ter pelo menos um pouquinho de divertimento, né? E eu não sei até que ponto, como eu falei aqui, daqui a pouco a gente vai estar entrando no estádio de mordaça, ou vai poder, quando a equipe entrar para aquecer, gritar que é time de homem, time de bonito. Se chamar o cara de feio, você vai perder pontos. Chamar o cara de bonito, o cara for feio, ele vai ficar chateado. Alguma coisa. Eu fico imaginando se a gente encontrar o Amaralzinho que jogou no Vasco, no Palmeiras aqui, e falar que ele é bonito, ele vai te processar, porque ele é feio. Então, quer dizer, é um negócio assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, daqui a pouco a gente vai estar fazendo futebol num teatro para 100 pessoas. Tá, isso que eu falei, tá certíssimo. Mais uma vez, obrigado, Rafa. André, seu bola dentro, seu bola fora. Obrigado mais uma vez, André, que tem cadeira cativa aqui. A galera tá sempre aqui no Andrezinho, Dedinho. Tá que tá, hein? Tá com moral, hein? O cara tem sambaleleira. É complicado. O meu bola dentro aí vai para a fase que vive o futebol da Portuguesa, né? Uma fase muito maravilhosa. Vamos disputar aí a final na quarta-feira, 2h45. Portuguesa e Bom Sucesso. Temos tudo para conquistar aí o tricampeonato. Vai ter ônibus para a torcida. Quem quiser ir, compareça lá 1h da tarde. Lá no estádio da Portuguesa, vai ter ônibus aí levando para o jogo lá no Newton Santos. Uma boa oportunidade para torcer para o time da sua região, time que está crescendo aí, vai dar muita alegria ainda para o futebol carioca e também para a região da Ilha do Governador. Patin House foi um sucesso lá. Sucesso, eu ia falar isso agora, um abraço para o Marcelo lá, vice-presidente da Portuguesa, que deu todo o apoio, o Ilha do Governador Online, fez uma grande cobertura, Marcos Calvano, Celso Cajal,
ao vivaço lá, os vídeos estão todos na página, dê uma olhada lá que vocês vão gostar. E o seu bola fora? Quero ouvir seu bola fora agora. Pô, meu bola fora eu não tinha pensado, cara. Ué? Me ajuda aí. Ué? Bola fora vai pro... Deixa eu ver aqui. Vou jogar meu bola fora, já sei. Pro Botafogo. Por quê, gente? Que eu vi que o Barroca, ele mudou o esquema de jogo do Botafogo. O Botafogo tá passando sufoco. O coração alvinegro falando alto. O Botafogo tá passando mais alto. sufoco pro Chapecoense. 17 minutos no segundo tempo, conseguiu meter um gol na Chapecoense. O Gum é o melhor do jogo. Vai ver se pode um negócio desse. Botafogo aqui, pelo que eu tô sabendo, não tô nem vendo, mas pelo que eu tô sabendo, tá muito mal. O Camilo lá entrou agora pela Chapecoense, tá dando um trabalho, torcida havaiana, o Camilo. Mas o Botafogo precisa fazer um golzinho aí, meu bola fora vai para não ter marcado ainda. É isso. Ô, Júnior, só para finalizar, deixar um grande abraço. São 2 treinadores insulanos aí na final, né? O Rogério Corrêa na frente da Portuguesa e o Alexandre na frente do Bom Sucesso. 2 irmãos que eu tenho no futebol, 2 caras da melhor qualidade, do melhor caráter. Então, que vença o melhor, né? E um grande beijo, um bom trabalho para os 2 amigos aí. É isso. Rogério Guardiola, que estão chamando aí por aí. Rogério Guardiola, hein? Rapaz, tá com moral. Responsabilidade, hein? O Chula entrou agora, tá dando boa noite. Alô, Chula, mestre de bateria do Cacique de Ramo, parabéns pelo programa. Meu bola fora é comportamento do Cuejá. Tá aqui, todo mundo tá bom dizendo bola aqui. fora, o Rafael Raveduti. mole. Boa noite, bola fora, Cuejá. É o bola fora. Todo mundo aqui dando bola fora pro Cuejá. A galera, mais uma vez, muito obrigado, porque sem vocês não tem programa. E vocês são os principais artistas aqui do Papo Esportivo Mais. Gente, valeu. Quero mandar um abraço pro Kiko, que está aqui com a gente, aqui nos bastidores. Valeu, Kiko. Calvano, Cajal. Valeu pela produção. Rafa, André. Um abraço a todos. Segunda-feira tem mais Papo Esportivo. E quinta-feira tem resenha do samba a partir das 20h30. Fiquem ligados. Apresentação Celso Cajal. Papo Esportivo Mais esporte, mais informação, mais opinião. Um abraço, gente.